Fala pessoal, meu nome é Lino, essa aqui é a Cici e nós não somos um casal, por incrível que pareça. É por isso que o nome do canal é Casal Só Que Não, caso você esteja se perguntando. E a gente está aqui para contar um pouco sobre essa não relação que nós temos e fazer com que ao mesmo tempo você embarque com a gente nessa aventura louca. Não é isso, Cici? Ou isso, ou pra vocês ligarem pro hospício e chamarem uma ambulância pra vir buscar a gente. De qualquer forma, obrigada por tirar os minutinhos do seu dia pra vir conhecer a história de um não casal e talvez aprender com quem não se relacionar. Isso foi indireta? Foi uma direta mesmo, não se relacionem com o Lino. E hoje, o vídeo de hoje é pra falar sobre o começo de tudo, mas não disso que a gente tem. Ou não tem. Ou não tem. A gente tá aqui pra falar sobre o episódio mais recente dessa nossa novela, mas sem aquele momento de nos últimos capítulos. No começo você pode estranhar, mas sei que é muito inteligente e vai conseguir pegar tudo de primeira. E se não conseguir, é só deixar os comentários aqui nas redes sociais, aqui. A história de hoje começa em um barco. Ou melhor, do lado de fora do barco, na mureta da Urca, minutos antes da gente entrar no barco de fato. Obviamente a gente não estava sozinho. Infelizmente. Obviamente a gente não estava sozinho, porque isso seria coisa de casal. Era aniversário de um amigo nosso, devia ter umas 20 pessoas, talvez. A gente estava há 139 dias sem se beijar, prestes a bater nosso recorde há 8 dias dali. Não que ela estivesse contando. Exatamente. Eu tava me sentindo meio solitária esse dia, porque minhas amigas não tinham conseguido juntar grana pra ir no passeio de barco. E eu tava contando com a presença de um amigo meu, que eu tinha acabado de conhecer, e que eu tava querendo dar uns pega, mas isso a gente deixa em off. Acontece que a primeira pessoa que eu vi quando cheguei foi o Lino. E ver o Lino há aproximadamente 1 ano e meio é uma coisa que não faz bem pro meu julgamento nem pra minha tomada de decisão. É um charme. É um porre. Mas o contrário também acontece. Nenhum dos dois pensa com muita clareza quando tá perto um do outro. Mas a gente tava naquele momento entre beijos. Então eu segui a vida e fui cumprimentar o aniversariante e as outras pessoas que eu conhecia que estavam perto. Eu já tava bêbado, mas eu lembro que fiquei um pouquinho nervoso quando você chegou. Você tá sempre bêbado. Verdade, justo. Eu inclusive tô um pouco alto agora, mas isso não afeta o meu julgamento. O que interessa é o seguinte: a Cici ficou a tarde inteira me provocando. Não é verdade. Jamais saberemos. Pode ter sido eu, pode ter sido a bebida. Eu inclusive tenho que ver isso dela não afetar meu julgamento. E para de olhar com essa cara de eu tava certa. Eu sempre tô. Continuando, o barco tinha tudo liberado: comida, bebida, música e parada pra mergulhar. A Cici tava usando um biquíni roxo de florzinha super lindo, uns óculos escuros e um short curto. Eu não conseguia parar de olhar pra ela. Era lilás, mas não acredito que você lembra. Você tá corando. Para que vai ficar ruim na câmera. É claro que eu lembro. Como eu falei, a bebida não me afeta. Mas o que aconteceu foi assim: a Cici não conhecia ninguém, no máximo umas 4 ou 5 pessoas, né? E ela saiu se enturmando com todo mundo como se fosse o melhor amigo de todo mundo que tava no barco. E eu fiquei lá, né, rodeando, tentando me intrometer em algum assunto pra me atualizar. Eu tava super olhando pra ele também. Tava dividindo os olhares entre o Lino e o tal do menino que eu queria ficar. Eu tenho Vênus em Gêmeos. Mas, sabe quando você quer uma coisa que você sabe que você não pode querer? A gente já devia ter aprendido essa lição, né? A lição que hoje a gente sabe, mas que naquele dia a gente ainda tava tentando fingir que não sabia. Então alguma coisa ficava puxando a gente um pro outro sempre. A gente realmente tem uma gravidade própria, já reparou? Já. Mas isso é assunto pra outro vídeo. De qualquer forma, a gente ficava se atraindo um pro outro e acabou que uma hora pulou na água. E ela quase perdeu meus óculos escuros. Ela literalmente deixou eles caírem do meu rosto na água, e se eu não tivesse encontrado, eu teria perdido pra sempre em alto mar. Kim, there's people that are dying! Diamond earring came up in the ocean and it's gone. Kim, there's people that are dying. Uhum. E ela quase perdeu meus óculos, mesmo assim a gente continuou numa harmonia louca. Eu acho que foi mais ou menos aí que a gente parou de tentar evitar ficar perto um do outro. Provavelmente. Aí começou a ficar todo mundo muito bêbado. Menos eu, porque eu não bebo. Acho importante frisar isso. Pra se tiver alguém da minha família assistindo. Beijo, mãe. Você falando assim parece que é mentira. Mas você sabe que não é mentira. Eu sei, eles não. Não é mentira. E aí tava todo mundo muito bêbado, menos eu. E foi nessa hora que eu perdi total interesse no tal do menino. Isso porque ele virou o bêbado chato. Falando enrolado, muito grudado em mim.
Perdi a paciência. Vênus em Gêmeos. E não revira os olhos, Lino. Enfim, tava um frio do caramba, porque já era pôr do sol, a gente tava em alto mar e faz frio. E eu tava tremendo. E eu tinha um casaco. E aí eu emprestei o meu casaco para aquecer a bela dama. Eu quase tive que implorar pelo casaco. Isso depois de pedir pra literalmente todo mundo do barco. Você me deixou enrolada numa canga molhada, seu coisa. Detalhes. Emprestei o meu casaco para a bela dama. E de alguma forma isso acabou servindo como repelente de homem chato. Provavelmente porque o pessoal do barco já sabia da nossa história. E porque esse boca grande aqui fez questão de não esconder de ninguém. Eu nem tinha razão para esconder. Eu, hein? E quando eu botei o casaco, meio que serviu pra aproximar a gente. Só que o barco já tava voltando e a gente ia ter que ir embora. E nenhum de nós dois queria ir embora, né? A gente não se via tinha uns meses. Quando o barco atracou, a gente se afastou da galera e começou a conversar sobre a vida. Nos minutinhos que restavam pra ela ter que ir embora. Eu e a galera, a gente ia continuar a festa na casa de um dos meninos, mas a bonita aqui mora longe, tinha que ir pra casa e não pode dormir na casa dos desconhecidos. Não pode nem quer. A gente sentou na mureta e começou a conversar sobre como a gente tem essa conexão bizarra. Como a gente continua se puxando um pro outro sempre. E foi engraçado porque literalmente todo mundo começou a evitar a gente, porque parecia que a gente tava tendo uma DR ou alguma coisa assim. Até porque a nossa sina é TDR, sem nenhuma RT pra discutir. Inclusive umas 2 ou 3 pessoas passaram, completos desconhecidos, passaram falando que a gente combinava, né? Claro, a gente voltou no táxi, eu deitado no seu colo e você fazendo carinho no meu cabelo. Cara, a gente precisa se tratar. A gente voltou literalmente no mesmo táxi que um amigo dele, que eu já peguei de casalzinho. A gente não é casal. A gente não é um casal, mas a gente combina. Os combina. E foi exatamente isso que eu disse quando eu sugeri pra ela fazer esse canal aqui. Estávamos os dois sentados na mureta, refletindo sobre a vida e conversando sobre como é possível que a gente simplesmente não consiga evitar ficar perto um do outro. Ele falou que a gente combinava e eu tive que concordar. Mas em aparência, pros outros. E o que mais pros outros do que um vídeo pros outros verem? E foi aí que eu falei, vamos fazer um programa de TV. E ela falou, vamos fazer um negócio na internet. Eu falei, vamos fazer um canal no YouTube. E aqui estamos. Há 146 dias sem nos beijar. O barco faz exatamente 1 semana hoje e daqui a 2 dias nós vamos bater nosso recorde, porque a gente não é um casal e nunca vai ser. A gente é no máximo um casal, só que não.